agora pela manhã, Daniel Alves foi absolvido pela Justiça da Espanha. Vou até colocar a matéria na tela aqui do G1 pra gente falar sobre isso, porque é uma notícia que pega todo mundo de surpresa. Mas vamos tentar entender o que aconteceu, Felipe. Aqui, ó. Deixa eu só abrir um pouquinho mais a janela para ficar mais fácil para todo mundo. Daniel Alves é absolvido pela Justiça da Espanha. A Justiça da Espanha absolveu nessa sexta-feira o ex-jogador brasileiro Daniel Alves da condenação por... Vocês sabem bem, se eu ler essa palavra, pega aqui no YouTube. Em decisão unânime, o Tribunal Superior da Catalunha decidiu anular a sentença que havia condenado Daniel Alves a 4 anos e 6 meses por ter abusado de uma jovem em uma discoteca em Barcelona, na Espanha. Com isso, Alves, que foi preso em janeiro de 23, ficou mais de um ano atrás das grades aguardando o julgamento e pagou 1 milhão de euros por sua liberdade provisória, fica totalmente em liberdade sem nenhuma acusação na justiça espanhola. Pode voltar para o Brasil hoje, se ele quiser. Pela sentença anterior, ele teria de cumprir mais 2 anos e meio, 2 anos de prisão, 2 anos só. Os advogados da vítima não haviam se pronunciado até a última atualização dessa reportagem. O brasileiro já estava em liberdade provisória desde o ano passado, quando a justiça catalã aceitou um recurso da defesa do jogador. Os juízes, no entanto, analisavam outro recurso apresentado pela promotoria de Barcelona, que pediu o aumento da pena. Então você tinha 2 recursos, um pedindo o aumento da pena e o outro pedia a anulação da pena. Segundo a sentença dessa sexta-feira, que o G1 teve acesso, os juízes entenderam que houve imprecisões e déficits na decisão anterior e disseram concordar com o argumento apresentado pelos advogados de Daniel de que houve falta de confiabilidade no depoimento da vítima durante o julgamento do caso em fevereiro do ano passado. Por unanimidade, juízes disseram não compartilhar da convicção do Tribunal de Primeira Instância expressa em sua decisão, cuja exposição contém ao longo de sua fundamentação uma série de lacunas, imprecisões, inconsistências e contradições quanto aos fatos, apreciação jurídicas e suas consequências. O que eles estão dizendo aqui? Que o depoimento da vítima tinha imprecisões, lacunas e a sua fundamentação era falha. O acórdão de hoje notificado indica que a decisão recorrida já se referia à falta de confiabilidade no depoimento da autora na parte do relato que podia ser objetivamente verificada para se referir a fatos registrados em vídeo, indicando expressamente que o que relata não corresponde à realidade. A decisão de hoje, diz a sentença, não significa que o tribunal esteja afirmando que a versão de Daniel... Muito importante isso aqui, presta atenção. Não significa que o tribunal esteja afirmando que a versão de Alves de que não houve estupro e que ele teve uma relação consentida com a vítima seja correta. Mas os juízes argumentam pelas inconsistências também, não podem aceitar a hipótese da acusação como provada. A gente precisa falar sobre isso aqui daqui a pouco. Isso é... A vítima, uma jovem espanhola que estava na mesma discoteca de Daniel Alves no dia 30 de dezembro de 22, afirmou que foi abusada por Daniel dentro de um banheiro da área VIP do local. Exames de corpo e delito comprovaram a existência de sêmen na vagina da jovem e funcionários da boate corroboraram a versão da vítima, argumentando que ela saiu do banheiro chorando e muito abalada. Também por unanimidade, juízes negaram o recurso da promotoria de Barcelona apresentando após Alves deixar a prisão. Promotores pediam que o ex-jogador voltasse a ser preso e que a pena de 4 anos e 6 meses sem fiança aumentasse para 9 anos sem fiança. Já os advogados da vítima, desde o início do caso, pediam 12 anos de prisão sem fiança. Abre aspas aqui. Diz aqui, o tribunal assim negou provimento aos recursos do Ministério Público, que requereu anulação parcial... Deixa eu tirar aqui o som, porque está tocando no meu WhatsApp. Que requereu anulação parcial da pena e subsidiariamente a majoração de penas para 9 anos. E da acusação particular, que requereu a majoração da pena para 12 anos e absolveu os acusados, revogando as medidas cautelares impostas e declarando ex officio as causas processuais. Daniel Alves, que foi preso preventivamente em janeiro de 23, estava em liberdade provisória desde março do ano passado, quando a justiça aceitou um recurso que estabeleceu uma fiança de 1 milhão de euros. Sua defesa pagou a taxa e ele está solto desde então, mas ele tinha que ficar lá na Espanha, não podia voltar para o Brasil, porque estava
prisão provisória. O que é importante se dizer sobre isso, Felipe, antes de te passar a palavra? Tá muito claro nesse trecho aqui que, olha, quer ver o trecho destacado? Não significa que o tribunal esteja afirmando que o estupro não aconteceu e que a relação foi consentida, mas significa que não há prova suficiente para o Daniel Alves ser condenado. E a justiça significa, ela é cumprida dessa forma. Um crime, uma pessoa só pode ser condenada com todas as provas muito fortes. E aqui eu tenho que fazer um elogio à justiça italiana, por exemplo, no caso Robinho, porque o Robinho, não há nenhum vídeo do Robinho na boate, que eu esqueci o nome lá, da boate, famosa boate que aconteceu o crime com a albanesa. Não existia vídeos também. Como que o Robinho ele foi condenado, Felipe? Ele foi condenado através de uma confissão que ele deu por conta de um grampo que foi feito no carro dele e nas ligações telefônicas, mas principalmente do carro. Então, Felipe, isso assim, há uma materialidade no caso do Robinho que é uma confissão. No caso do Daniel, o que você tinha? Você tinha um depoimento da vítima que se dizia que era congruente, que era fidedigno e que nunca tinha mudado a sua versão. Em contrapartida, você tinha um depoimento do Daniel Alves que tinha mudado 5 vezes. Eis que agora a segunda instância declarou que o depoimento da vítima também teve incongruências. E diante dessas incongruências, eles acharam que não há provas cabais suficientes para condenar o Daniel. Isso significa que o estupro não aconteceu? Absolutamente não. Mas isso significa que que a justiça comete um erro ao inocentar o Daniel Alves? Eu não sou advogado, mas eu acho que qualquer crime, e a gente sabe a dificuldade de se provar um crime de estupro. E é uma dificuldade que vai ser porque essas coisas acontecem em 4 paredes internas e é difícil mesmo. Mas eu acho que qualquer cidadão que não tiver prova contra ele, total, cabal, tem que ser declarado inocente. Infelizmente, eu confio que o Daniel Alves não cometeu estupro? Não. Eu confio na palavra da vítima. Sigo confiando nisso. Só que a justiça ela funciona com base na materialidade e não naquilo que a gente acredita. Porque é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Sabe o que me chama a atenção nisso tudo? Que o Daniel Alves é curioso até. Você vê a notícia e falam aí, pô, mas o depoimento da vítima apresentou incongruências, apresentou incoerências, não foi sustentado, etc. Cara, o Daniel Alves mudou de versão quantas e quantas vezes durante todo o processo, cara. E aí o cara sai agora como inocentado do caso. Assim, cara, desculpa, mas acho que me cabe desconfiar e duvidar da justiça, assim, nesse caso, porque é a mesma justiça que não consegue julgar casos de racismo contra o Vinícius Júnior, por exemplo. Eu sei que são coisas diferentes, mas é justiça, é a justiça espanhola, no caso. Mas é que você precisa de prova, cara. E prova não é culpa muitas vezes da justiça, mas é de quem apresenta as provas, do que você consegue colher. A materialidade de tudo, da consistência, do conteúdo, etc. Eu entendo, claro. Mas, assim, por exemplo, uma das provas que poderia ter sido material, a menina foi lá, certo? Foi fazer o exame. Foi comprovado que existia o sêmen, ou seja, houve a relação. Mas eu não sei, por exemplo, se a menina tinha algum hematoma. Eu não sei se a menina tinha alguma marca de violência. Porque se tivesse, poderia ser uma materialidade a ser considerada no exame, feito no dia. Então tem tudo isso, cara. Mas o depoimento do Daniel, ele mesmo fala que uma hora que foi consentido, uma hora que não foi. Não, uma hora que ele não conhecia, aí outra que ele só beijou, depois ela só chupou, depois foi sexo consentido. Foi isso, cara. Não sei se quem caiu, se foi eu ou se foi você. Pô, o cara mudou de versão milhões de vezes durante os depoimentos, durante o processo, e tudo bem. E ele não apresentou incoerência também, ele não apresentou incongruência no depoimento dele, e aí o cara agora é inocentado. É no mínimo estranho pra mim.
no mínimo estranho. Mas... Não, mas a justiça. É a justiça. O que não pode agora, e é muito importante, é surgirem aí os fui clears da vida para enaltecer o cara e dizer que o cara foi alvo de injustiça pública durante anos, porque a própria justiça de Barcelona afirma que não consegue dizer que o crime não ocorreu. Então o Daniel Alves não foi vítima de injustiça nenhuma. Ele deu 5 declarações diferentes, mudando de discurso a cada uma delas. Entendeu? Então, assim, ele é um homem inocente agora? É um homem inocente, mas significa que ele não cometeu? Não significa. Eu confio na figura do Daniel Alves como ser humano e tudo mais? Não confio. Isso vai prosseguir. Vai prosseguir. Entendeu? Então, é meio que isso. Não dá pra também julgar o cara, falar que o cara é um... Porque não há prova suficiente. Chamar o cara de estuprador, por exemplo, não pode. Só que também acabou isso aí, não pode. Mas também não dá pra dizer que o cara é um grande injustiçado, um mártir do cancelamento da esquerda, tá ligado? Não dá, cara. Não dá pra se fazer isso, porque... Cara, o que mais me causa espécie nesse caso aí é isso, cara. Né, você leu a matéria aí, a justiça não considerar o depoimento da vítima, que nesse caso... Cara, é um crime sexual. Não vou falar a palavra aqui pra não burlar, mas enfim. É um crime muito sério, cara. Muito sério, que a palavra da vítima tem que ter um peso muito grande. Tem que ser levado em consideração pelo tribunal de uma forma consistente, assim. E aí o cara que é o potencial agressor, que é o acusado, muda de versão várias e várias vezes... E isso não é levado em consideração, e sim a mudança e a tal da incoerência do depoimento da vítima. Assim, me causa espécie a justiça espanhola inocentar o cara, assim, cara. O cara ficou preso durante todo esse tempo, a gente foi lendo, a gente acompanhou esse caso, fala aí, fazendo vários e vários vídeos, inclusive para outras redes sociais. E, cara, assim, me causa estranheza demais, cara. É isso. Agora ele tem o direito de voltar pro Brasil, vai voltar a ter a sua vida e siga lá a pelota, né? Sigamos acompanhando aí. Sigamos acompanhando, mas assim, não vai haver mais nada. No momento que ele é declarado inocente, eu acho que não tem recurso, não cabe nada. Ele pode inclusive voltar pro Brasil, então, mesmo que tivesse, ele já estaria meio que protegido, se bem que no caso Robinho, né? Mas eu acho que é difícil isso avançar. Eu acho que o caso foi dado como encerrado mesmo. E é importante dizer, o Carlos lembra aqui, o tribunal é composto por 3 mulheres e 1 homem, tá? E foi decisão unânime. Decisão unânime. Porque muita gente acha, falando, foi uma decisão machista. Não. Tinha 3 mulheres lá. Mulher pode ser machista também. Não, pode. É verdade. É verdade. É um bom ponto. Mas assim, 3, o fato é que o tribunal foi formado por maioria de mulheres, como deveria ser nesse caso mesmo. E mesmo assim ele foi inocentado. Então, é isso, cara. Não dá pra brigar. Ele teve o seu julgamento, como foi pedido. Teve sua prisão preventiva, como foi pedida. E foi declarado inocente. Vida que segue. Siga lá a pelota. É isso.